do Meio Ambiente, que acho que é o Beto Amaral, deve estar me ouvindo, que dá uma levantadinha, Beto, anda lá e vamos fazer o que é preciso, não é possível. Também solicitei aqui, recap em todas as ruas do Jardim Ana Rosa, com CBUQ, o Cambé 4, porque tem uns buracos feios lá. As avenidas nem se fala. Então estão no Tupi, trabalhando, terminando na rua, mas estão que nem formiguinha. Dá um relâmpago lá em cima, o negócio para. Dá um chuvisqueiro, vão embora. Então não dá, gente. Tem que trabalhar, poxa. Tem que botar então para trabalhar. Cada lugar 15 homens, 20. Pô. Vamos dividir esse povo. Vamos para trabalhar, gente. Tá lá. Tupi era para ter acabado, Inês. A Inês que já saiu. A presidente sabe, poxa. Tem que acabar isso logo, para ir para outra vila, porque senão estamos cheios de buraco. Ou senão põe um carro pelo menos tampando os buracos. Nossa região está detonada. Tem buraco, todo quanto é lado. Então espero que também anda mais rápido no Jardim Tupi e vai para o Jardim Ana Rosa, vai para outras vilas, tanto faz, a cidade inteira está assim. Também solicitei aqui pedindo ao prefeito, o pré do Jardim Tupi, que eu cobrei 8 anos, uma vergonha, 8 anos cobrando, demoliram e não fizeram. Então agora eu espero que esse projeto deve estar na mão do prefeito, e que comece logo essa obra, porque não é possível. A gente já não aguenta mais de falar desse pré. Quem acompanha aqui, eu sabe o que eu falo. Então espero que o prefeito aí vai e faça essa obra imediatamente aí, para melhorar aquela entrada do Jardim Tupi lá. Está horroroso aqui lá. E também, mais uma vez aqui, solicitei a coleta de gaio e entulho em toda a cidade de Cambé e na minha região. Então, prefeito, secretários, mais uma vez pedindo aqui que faça esse trabalho aí. E também solicitei também ao prefeito, nas hortas comunitárias, os estercos, em todas as hortas de Cambé, que os estercos não estão chegando. Então, espero que o prefeito mande, aí que venha um secretário, que acho que não tem ainda dessa pasta, mas Assistência Social pode fazer isso, o Assistência Social, mas o Beto Amaral, que é do Meio Ambiente, ele pode bem fazer isso aí, e mandar os estercos para as hortas comunitárias. Porque a cobrança está muito grande. Lógico que o vereador Zezinho da Ração não prometeu isso para as hortas. O vereador faz o trabalho dele há 10 anos nas hortas comunitárias, mas eu não falo em esterco, meu trabalho é outro, e nem falo em política em horta, que nem muita gente faz. Meu trabalho é sério. Então, alguém está tentando me cobrar coisa que eu não falei. Isso eu não falo. Estou só bem sério, minhas coisas têm clareza do que eu falo. Então, eu espero que o prefeito mande aí os estercos nas hortas comunitárias. Zezinho, dá uma parte, por favor. Toda, Bel. Olha, eu tive com a secretária de Educação para conversar alguns assuntos. Inclusive, tratei com a secretária sobre a escola que você tanto reivindica e vem fazendo isso há muito tempo. E ela me disse, e eu gostaria de, não sei se você já sabe, em primeira mão, o que vai acontecer. Vão construir a escola agora, tá? Então era boa notícia que eu queria te passar. Não sei se você já tinha essa informação ou não, mas da minha parte, como eu fui buscar informações sobre as creches que a gente tanto discute aqui, eu fui dentro desses assuntos, aconteceu esse da educação da escola e vai sair. Obrigado. Sim, não, Berro, eu estava sabendo, sim. Mas o vereador aqui vai esperar começar a obra para poder falar, porque o vereador aqui já falou muitas vezes, eu não, porque eu espero a obra começar, né? Tem vereadores aqui que mostrou o prédio, mostrou isso, mostrou aquilo, e não saiu daquilo lá, só ficou nas gavetas. Então, o vereador aqui, seja o prefeito A, B ou C, e a primeira hora que depois começar a obra, sim, aí o vereador vai falar. Mas antes não, o vereador vai cobrar o que é preciso. Isso é o papel do vereador, então eu não vou ficar aqui brincando, né? E aquele ditado, fala uma obra, depois não faz, que nem fala aí, ó. Vamos falar aqui de verba desviada, né? Então, a gente fica até meio triste, né? Então, não dá para falar. Então, primeiro, aconteça a obra, começa, aí o vereador vai falar, com certeza. E voltando um pouquinho nas hortas, cobrar sim o prefeito que coloque esse secretário logo, que mande aí os estercos para as hortas comunitárias. E eu estarei trabalhando na minha região, sempre trabalho, afastei uns dias porque eu não estava bom de saúde, mas estou voltando a fazer meu trabalho, e digo para os presidentes das hortas, estou chegando, estou lá, não tenho medo de encarar não, eu encaro qualquer coisa, eu estou lá para responder o que os presidentes querem. Só o seguinte, cobra de quem tem direito de cobrar, não do vereador. O
O vereador faz um trabalho dele, do meu bolso, e não dependo de ninguém fazer esse trabalho, e até como alguns presidentes, alguns falam do vereador, gostaria que se dirigisse a ele. Não fica correndo, que sabe onde eu moro, sabe meu trabalho. Não corra, não. Eu estou à disposição de qualquer presidente falar comigo. Mas venha com clareza, porque é o seguinte, a horta comunitária é sério. E o presidente que assumir vai ter que puxar a orelha de muito presidente, porque as hortas comunitárias estão virando comércio. Está virando comércio. Então é o seguinte, canteiro é para ser dividido, não para uma horta ter, um cara tem 10 canteiros, 15 canteiros, e tem cara que é um canteiro e não tem. Então, temos que começar, eu tenho que fazer o que é certo, o vereador, e os presidentes também. Então, temos que fazer o que é certo. Não fazer o que está acontecendo nas hortas comunitárias, tanto faz do Tupi, do KV4, do Bandeirantes. Tem gente que tem um monte de horta, mas fica um monopólio dentro da horta. Isso tem que acabar. Isso não existe. Tem ali um estatuto da horta que fala o que tem que ter na horta. Então, tem que parar com isso aí. Então, os presidentes que assumem têm que ter coragem. Se não tiver, não assume. E o prefeito também. Então, tem que começar a fazer as coisas certas, porque senão, nós vamos ficar falando aqui mais 4 anos, e nada se resolve. Então, eu espero que, quando tiver que falar com o vereador sempre está presente, nunca corra de nada. Fale para o vereador, mas não fica mandando recadinho pelas costas, não. Quem manda recado pelas costas já não é direito que está fazendo. Tem que falar pessoalmente, né, Berro? Então é assim, eu acho que as pessoas têm que ser honestas, como eu sou. Então, era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador José Luiz Dalto. Caros vereadores, senhoras vereadoras, novamente, vou fazer breves comentários só com relação às nossas 2 audiências públicas que nós teremos, especificamente desta audiência dessa próxima sexta, mas na próxima terça teremos a audiência proposta pelo vereador Berro com relação às pessoas que estão na rua, né, junto com a assistência social, e é extremamente importante para nós buscarmos uma solução para isso. A cidade toda nos solicita isso. Nessa sexta-feira, nós teremos audiência pública com relação ao contorno norte. Com relação ao viaduto da Rua da Esperança, com a BR-369, mas tem tudo a ver com o contorno norte, que já é um assunto, pelo menos, falado há 20 anos, pelo menos muitas pessoas conhecem esse assunto há 20 anos, mas agora, de um ano para cá, acredito que bem mais, em função de toda a repercussão que deu. Há 4 meses atrás, a gente tinha praticamente perdido o contorno norte, e, para nossa surpresa, o governador anunciou uma nova parceria com as concessionárias de pedágio e ficou bem melhor do que a gente imaginava. Na nova parceria, o governo assume a realização do contorno norte integralmente, unindo através de uma pista dupla as cidades de Ibiporã e Rolândia, passando ao norte de Cambé e Londrina, e em contrapartida dos valores que a concessionária de pedágio teria que fazer, que está no contrato de pedágio naquela região, ela vai fazer 3 viadutos, 1 em Cambé e 2 em Londrina, e o restante do valor eles vão colocar na duplicação, no restante da duplicação que vai faltar lá, da pista de Uraí até Cornélio Procópio. Então, nesse sentido, nós ganhamos um viaduto que poderia ser muito difícil, que é o viaduto ali na Sadia, né, a antiga Sadia, ali unindo a estrada do Bratislava à Avenida Brasil, né, passando ali pela BR-369. Ganhamos aquele viaduto nesse acordo, outros 2 viadutos na cidade de Londrina, né, um aqui na PUC, que vai ajudar muito a cidade de Cambé. Esse viaduto ali vai facilitar muito o trânsito, aumentar a segurança, diminuir acidentes, e outro lá próximo ao Grêmio, lá na Rua Angelina Risse Vezoso, que também é muito importante para a cidade de Londrina. Eu propus na comissão de obras aqui essa audiência pública com relação ao viaduto da Rua da Esperança, e a comissão aprovou, e nós vamos fazer nessa próxima sexta-feira. Esse viaduto da Rua da Esperança, por que eu aposto que nós podemos conseguir isso junto ao governo do Estado?
O governo do estado está fazendo uma conta para chegar. Tem um determinado valor que está em contrato das concessionárias. Eu até recebi uma resposta aqui do DR, chegou hoje no meu gabinete ali. Tem um valor aqui de 1997, 22.600.000 em pista simples, duplicação no ano, isso no ano de 97, tem que corrigir esse dinheiro. Lá em 97, 22 milhões, orçado. Para a pista simples do contorno norte, mais 31 milhões para a pista dupla, lá no ano de 97, tem que corrigir isso até hoje, e mais 3 milhões para desapropriações. Depois foi feito um outro termo aditivo no ano 2000, tá? Mas esses valores daquela época atualizado para hoje, não sei que valores que dá hoje, não fui atrás de verificar. Mas esses valores, ao invés de serem aplicados no contorno norte, vão ser aplicados nos 3 viadutos e na continuação da duplicação da BR-369 entre Uraí e a cidade de Cornélio Procópio. Excelente, tudo que nós precisamos, ganhamos ali, tomara que passe na Assembleia, já ganhamos o Bratislava. Eu acredito que a hora que reajustar esses valores, quem sabe não sobra 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, e possa ser colocado no viaduto. É suficiente para fazer o viaduto? Não sei. De acordo com uma ideia de valor passado por engenheiros, né, deve ficar maior que isso. 6, 8, 10 milhões de reais esse viaduto ali na Rua da Esperança. Só que se tiver 3, 4, para o governo do estado pegar mais 3, 4, onde ele vai estar colocando mais de 500 milhões no contorno norte, só em desapropriação, né, Berra? A gente andou falando aqui em 100, 150 milhões e deve ser esse valor. Só você fazer conta por metro quadrado, 27 quilômetros, é muito recurso. Então o governo do estado vai colocar 500 milhões no contorno norte. Se faltar 2, 5 milhões, será que não é uma conta que dá para a gente chegar e termos um viaduto? Com o viaduto da Rua da Esperança, nós resolvemos, acredito que e o viaduto do Bratislava, nós resolvemos pelo menos de 80% a 90%, acredito, da quantidade de travessias que hoje a gente faz em nível da BR-369. Não resolvemos todos os problemas da BR-369 que nós temos. Fica ainda uma situação crítica no Jardim União, temos outras situações ali parciais para a gente verificar, mas se nós conseguirmos esses dois viadutos, acredito que nós conseguimos ali, senhores vereadores e senhoras vereadoras, acredito que nós conseguimos ali resolver 80%, 90% desse fluxo ali, né? A ideia da audiência pública é nós, e aí faça esse chamamento para a comunidade, é nós trazermos as comunidades para cá também, a gente abrir questionamento, mas encaminhar para o governo do estado a análise do custo desse viaduto da Rua da Esperança e a possibilidade de encaixe desse custo nessa negociação com as concessionárias de pedágio. Depois que passar na Assembleia, daqui entre 1 a 3 meses, esse novo acordo e fechar esse novo acordo e a gente não conseguir, só 10 anos depois. Tem que dar um outro pico de crescimento, aí é muito mais difícil. É muito mais difícil. Não é uma obra que a gente consegue por emenda de forma fácil, é uma obra que depende de vários órgãos a mais, não é uma obra que a gente consegue tirar do caixa de qualquer prefeitura, não é uma obra fácil de você resolver. Fácil de você conseguir. Por isso a questão da audiência pública, nesse dia. Sem contar ali toda a questão que hoje, em torno de 40% da população de Cambé mora da BR-369 para lá. Eu acredito até, Zé Guilherme, quem mora no Novo Bandeirantes, aquela região, Silvino Novo Bandeirantes, por causa da duplicação da 445, já vem por cima já, pela 445 é mais fácil. Então, a gente ficaria ali, sei lá, com 20% da população que está entre a 445 para cá e da BR-369 para lá.
que é muitas pessoas, que hoje é só você ir lá em horário de pico, 7h30 da manhã, 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, você vê a quantidade de carros parados no semáforo dos 4 lados. É uma quantidade absurda. Uma parte do alto. Isso sem levar em consideração, só um minutinho, vereador, isso sem levar em consideração a quantidade dos acidentes, a quantidade de vidas ceifadas que nós já tivemos lá e a quantidade de vidas ainda que poderemos ter lá. Pois não, vereador. A tua preocupação é muito grande e espero que nessa audiência que você fez a prepositura, que a gente consiga realmente, dentro da tua preocupação, porque se sair esse viaduto, essa transposição, é muito mais fácil para o pessoal do Bandeirante, Santa Amaro, Jardim São Paulo, e Ecoville, Morada das Flores, vir por aqui do que pela 445. Aí ele vai se sentir seguro para fazer aquela travessia. Por isso, parabéns pela tua atitude aí da prepositura da audiência pública. A parte... Exatamente, vereador. Só um minutinho. Além disso, a gente torna realmente a ideia da Rua da Esperança ser uma rua completamente diferente, criar algo lá diferente que chame atenção, ou cultural, ou esportivo, sabe, de desenvolvimento de forma diferente naquele caminho ali para a Rua da Esperança. Tiveram ideias, pelo menos que eu sei, não sei se isso foi feito projeto alguma vez nesse sentido. Pois não, vereador. Só dizendo que vai ser uma briga. Vamos ter que estar atentos, vamos ter que estar cobrando, porque esses camaradas, eles vêm aqui e se mandam, né? Nós temos um problema lá com o contorno, que você está falando aí, que já há 20 anos está atrasado. E nós temos um problema lá no Vital Brasil, que eles ficaram de asfaltar uma quadra da Vital Brasil e a rua Mário, não me lembro agora, a outra de trás, e até hoje. Eu tive no Ministério Público com a doutora Adriana, questionando a respeito disso. Encontrei a secretária dela esses dias, e ela está cobrando lá, falou que dentro dos 15 dias nós vamos ter essa resposta. Mas é uma batalha, que eles ficaram de asfaltar, depois passaram para a prefeitura, eles queriam fazer recap, não sei o quê, e estamos lá com a rua sem asfalto, até sair do Monte Catini, e está um problema aquela chácara lá. E nós estamos trabalhando, então nós vamos ter que ficar cobrando esses camaradas, porque eles vêm, fazem a obra aqui, se mandam, e depois fica rabinho, já era. E nesse sentido, bem colocado, vereador, a questão é começar na audiência pública e a gente acompanhar isso, né? O que não vai ser feito, a gente já tem. Quem sabe a gente consegue. Um deputado ajuda daqui, ajuda lá em Curitiba, lá em conversa, o outro ajuda. Eu convidei o deputado do meu partido, gostaria que vocês reforçassem, e foi encaminhado o convite para o deputado do partido de vocês, gostaria que vocês reforçassem o convite, assim como as lideranças que vocês conhecem nessas regiões. Eu estou fazendo vários convites por telefone e pessoalmente, inclusive, tá? Para o pessoal vir para cá, para nós discutirmos aqui. E a partir dali, nós darmos andamento ali, né? Então fica ali o convite à população, para a população estar presente ali, e vocês participem também ativamente. Eu acredito que seria uma briga muito gostosa se a Câmara conseguisse, seria talvez uma primeira grande obra que marcaria a nossa gestão e vindo da Câmara, né? E peço, Zé Guilherme, que veja com o Executivo ali se há a possibilidade do prefeito estar presente também, e de comprar a ideia, né? E de comprar a ideia nesse sentido, né? Seria importante, e se a gente ganhar, a gente já compra outras brigas, que é as transposições que falta da linha férrea, né? Mas 2 transposições a gente ficaria contente ali com isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fábio Pio. Só para eu entrar nos 3 pontos que eu quero abordar aqui e finalizar aquela questão da conversa que eu e a Inês Bilanção tivemos lá com a secretária. Talvez o entendimento dela tenha sido um pouquinho diferente. Eu vejo que é legítimo essa casa aqui fiscalizar, cada um tem a sua propriedade, as suas atribuições aqui, mas eu vou voltar a dizer para os senhores uma situação que eu estive presente, eu não escutei. Eu escutei da boca da secretária isso.
só para informar os senhores. Tá? A questão relacionada a esse dinheiro era um dinheiro que havia na peça orçamentária fonte 1000. Esse dinheiro não vinha de lugar nenhum, esse dinheiro é daqui dos impostos locais. São direcionados para fazer as reformas, que existe uma rúbrica, reforma para centros comunitários, e a partir dali o chefe do executivo direciona o recurso. Direciona o recurso. Obrigado, vereador Berro. Direciona o recurso de acordo com a sua prioridade. Tá? Mas eu acho que é pertinente e válido, de acordo com as atribuições de cada vereador, se posicionar de qualquer forma. Né? A parte, vereador, você vai estar mudando de assunto já? Sim. Só uma colocação. O que preocupa isso é que ela deveria saber esse dinheiro, que esse dinheiro é da pasta dela. Se tinha esse projeto para fazer, e tinha o dinheiro para fazer, ela tinha que saber para onde foi esse dinheiro. Quando ela fala que não sabe, aí gera toda essa especulação e a gente fica aqui sem saber. Né? Então, isso só que estranha a gente. E se veio o dinheiro, se realmente veio o dinheiro, eu acho que não, o senhor está falando que não. Se veio o dinheiro e não veio, foi incompetência. E se não veio, então tem que ver, tem que explicar, porque eu acho que eu deveria saber desse assunto. Vereador Toquinha, assim. Uma parte, vereador. Vereador Pio, eu quero novamente frisar para o senhor que nossa intenção aqui é justamente promover a ampla defesa e o contraditório, que é princípio de direito. Qualquer pessoa que recebe uma denúncia, qualquer pessoa que sofre qualquer denúncia, o mínimo que ele merece, à luz do direito brasileiro, é o contraditório e a ampla defesa. E o que a Câmara vai fazer é justamente isso. Paralelo a isso, além de promover o contraditório e a ampla defesa, para a secretária poder se explicar, nós já vamos estar cumprindo o nosso papel de fiscalizar. Então, eu não vejo problema nenhum, e se foi isso mesmo que o senhor está falando, ou se foi o que a Inês está falando, nós não sabemos, a secretária vai dizer para nós aqui. Até dizer para o senhor que eu penso que esse é um dos papéis fundamentais dessa casa. Obrigado, vereador. Bom, eu comecei minha fala dizendo que é legítimo a atribuição de cada vereador, é do regimento, nosso papel é fiscalizatório. Eu só estou querendo contribuir com a informação de uma pessoa que estava presente na conversa. Tá? Claro que nosso papel é fiscalizar, claro que nosso papel é provocar. Tá? Então, assim, eu estou de acordo também com essa situação. Eu só estou tentando, já de imediato, colaborar com a dúvida que foi causada aqui por um mal-entendido. É só isso. Uma situação que foi muito comentada aqui na sessão passada foi a questão das creches. Inclusive, tomou quase que toda a sessão, né, vereador Nilson? Eu não sei se existe, mas eu venho aqui fazer uma proposição, uma sugestão para o município, de se criar um cadastro único em relação às creches. Eu não sei realmente se algum vereador aqui tiver essa informação, ou alguma pessoa. Esse cadastro único em relação às creches, eu acho que seria muito importante para ele dar uma ciência da real necessidade de criar uma sistemática de trabalho, se realmente haver, detectar se existe duplicidade na inscrição das crianças, de saber se está havendo alguma situação relacionada à priorização por conta de um ou por conta de outro, por vontade política. Então, eu acho que, assim, se nós tivéssemos no município um cadastro único, vereador Dalto, isso ia contribuir na gestão desse problema das creches. Então, eu venho aqui sugerir ao Executivo Municipal, vou oficializar essa situação, da criação de um cadastro único de controle e de gestão das creches do município. Uma outra situação que me chamou a atenção, estudando um pouco a lei orgânica do município, no artigo 68, ele diz que são auxiliares diretos do prefeito e secretário ou ocupantes de carga da mesma natureza. Os chefes, os diretores, os secretários, essas pessoas, elas são assessores diretos do prefeito. E a lei municipal, no artigo 69, ela diz que estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhe a competência, deveres e responsabilidades. O município, ele não tem essa legislação. Então, você tem lá a nomeação de um diretor, tem a nomeação do chefe. Qual que é a função dele? Se você chegar para qualquer hoje, Zezinho, diretor ou chefe nomeado, Zé Fernandes, você que foi secretário, ele não sabe qual que é a competência dele, não sabe qual que é a atribuição dele. Então, eu acho que é interessante para o município, vai agregar para o município
a regulamentação dessa situação. Tá? Eu sou o diretor das hortas comunitárias. Ótimo, diretor das hortas comunitárias. Quais são as suas atribuições específicas? Nós não temos isso numa cidade que vai completar 70 anos. Então, eu vou enviar, peço auxílio dos senhores vereadores, tá, através desse ofício, para a gente poder enriquecer e melhorar a nossa legislação aqui dentro da nossa cidade. Vou também, através de um outro pedido, solicitar a criação de um conselho, uma comissão de servidores municipais da nossa cidade, presidente Paulo Soares. Também é previsto em lei, no artigo 77 da peça do município, a lei orgânica do município, tá? O município instituirá um conselho de política de administração e remuneração de pessoal integrado para servidores designados pelos respectivos poderes. Acho muito interessante essa situação também de criar uma ferramenta, vereador Zezinho, para contribuir na discussão. Nós temos muitos servidores competentes, servidores que entendem a administração da máquina pública melhores que os gestores políticos, às vezes, que entram. Né? E eu vejo que a criação desse conselho, que é estabelecido no artigo 77 já da lei orgânica, também vai contribuir com a organização do sistema executivo, o trabalho junto com o legislativo e com toda a comunidade. Então, eu peço aos senhores também um apoio dos senhores na criação desse conselho, dessa comissão de servidores municipais. Isso tudo vai ser feito na próxima sessão através de ofício, tá? E peço aos senhores o apoio e a compreensão. No mais, eu gostaria de desejar a todos boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Berro. Tocar em alguns pontos, inclusive sobre a audiência pública, que eu parabenizei o Dalto, eu acho de uma suma importância para o município. E desses viadutos, que o Dalto também citou, da Sadia, o da Esperança, do Moinho de Trigo, na 369, em frente à PUC e no Grêmio, nós somos usuários. Então nós temos que ter essa preocupação mesmo, Dalto. Você está de parabéns, porque se a gente fizer o da Esperança, como já vai sair o da Sadia, praticamente Cambé está coberto com toda a segurança. Do Jardim União você entra e sai com muito cuidado, não é tão perigoso que nem esses dois aqui. Dentro do que na última sessão que nós levantamos aqui, quando a Alzira disse que ela tinha escutado sobre a denúncia de creche, e quando o Nilson usou da sua palavra, eu estive com a secretária, pedi uma audiência e consegui, e batemos um papo. O problema da denúncia, ela é existente. Tem pessoas que se mostram, dão a cara para bater, querem ir junto. O Nilson tem toda a razão quando ele levantou o problema dizendo que no entendimento, e eu escutei isso da própria secretária, que ela foi conversar com o promotor e com o juiz, e ele disse, dona Cleusa, o que a senhora pensa sobre mãe desempregada ou mãe empregada, isso para mim nada importa. O que me importa são as crianças, é o direito de todos. E o Nilson se posicionou muito bem na última sessão. Então, nós levantamos esses problemas. E como eu sempre falei na casa, o nosso maior problema de creche é de 0 a 3 anos de idade, que é o maternal, que nós não temos condições de comprar vagas. De 4 a 6 anos, é até possível trabalhar nessa questão que tanto o Toquinho levanta aqui na casa, que vocês tiveram na Câmara de Londrina, conversaram, foram conhecer o programa lá de Londrina, que nós estamos querendo, e tomara a Deus que a gente tenha esse sucesso,
em relação a esse programa de comprar vagas nas escolas particulares para pôr os alunos de creche. Então, o nosso problema de creche é a questão de 3 anos de idade, de 0 a 3 anos. Inclusive, o dia que o Dalto fez o pedido de informação, tinha vindo um número de 1.200, 1.270, não me lembro. E na conversa, quando eu tive com a Cleusa, um mês depois, nós já estávamos na casa de quase 1.400, quase 1.400 crianças. Porque aumentou, nasceu, todo mundo quer as vagas na creche. Então, é um negócio assustador. Mas é um negócio que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de creche. O que a lei preconiza dentro da Secretaria de Educação é que as 2 mães que estão empregadas, elas têm direito à creche. Mas se as 2 estão empregadas, e qual é a escolha? A escolha é a que está ganhando menos. Se tem uma mãe que está empregada e a outra desempregada, teria que atender a mãe empregada. Mas o Ministério Público e o juiz e a lei diz que é direito de todos. E aí eu falo que o Nilson se colocou muito bem sobre esse assunto aqui na Câmara. Agora, as creches estão caminhando. Era uma preocupação do Pio, que ele nos provoca, e tem toda a razão de nos provocar, porque isso faz parte do jogo. Nós tivemos esse assunto com a Cleusa também, e a Cleusa, e a obra do Eudime Casarotto está andando, a obra do Bandeirantes também está andando, e logo nós vamos ter a entrega dessas 2 creches. A do Eudime Casarotto é uma creche muito grande, muito bonita, pelo que eu vi. São 350 crianças que vão ser atendidas. Agora, o que aconteceu? Eu acho que foi ali perto do Caíque, no governo passado. Qual que era o problema do governo passado? O governo passado ele tinha um problema de escola que ele tinha que pôr os alunos matriculados. Era uma lei do governo federal que exigia. Ainda as creches, nós temos até 2025, dentro da programação do governo federal, para ela zerar. Agora, quando criança completa 4, 5 anos que tem que ir para a escola, ela tem que... Foi isso que o governo passado entendeu e fechou uma creche e passou para uma escola de ensino médio. Precisava de escola iniciante, de alunos começando a estudar. Então, vai gerando esses problemas também. Então, nós temos, dentro do que a lei preconiza, nós temos até 2025, dentro da regra da educação básica, para zerar as creches do município de Cambé. E penas que os nossos palestrantes que vieram aqui requerer das suas tribunas, usar da tribuna livre do município, foram embora. E eu entendo a preocupação do Pio em relação a tentar explicar o mal-entendido, mas é a nossa função do mal-entendido esclarecer, tá? O senhor tem minha assinatura. O senhor pode ter certeza que o senhor tem minha assinatura convocando a secretária para vir esclarecer os fatos aqui. Não tem por que não vir. Só que as pessoas que vêm usar da tribuna, elas têm que entender que é um plenário, que é um assunto sério, que as coisas elas vão tomar contornos, elas vão tomar rumos. Porque se foi passado, não tomava rumo, e eu não estava aqui, e não estou julgando ninguém, porque seria injustiça da minha parte julgar alguém, porque eu também já passei por essa casa, se cometi erros, cometi, se cometi acertos, também cometi.
Então, não quero julgar ninguém. Só que dentro do que diz o Nilson, essa casa mudou muito. Mudou, tanto que a comunidade está dando as respostas. A comunidade está mais inteligente, a comunidade quer que a gente vá buscar soluções, e nós estamos fazendo isso. E eu acredito muito nesse governo que está aí. Não desmerecendo os outros, porque aqui nós estamos com 70 anos de democracia. Há muito tempo, vamos completar 70 anos esse ano. Então, o problema nosso, essa casa vai atrás de buscar soluções. Então, as pessoas, quando vêm usar a tribuna, ela tem que vir sabendo dos seus problemas. E quero dizer para o Márcio, que o Márcio teve conversando com o secretário da Fazenda e da Administração, que é o vice-prefeito hoje. Ele foi atendido, vai ser atendido. É que houve um erro e foi corrigido, é só por isso. Agora, não teve verbas, até então, para as instituições, para subvencionadas, porque eu participei dessa casa, eu sei como é que é. Nós fazíamos uma votação de subvencionado aqui e logo se cumpria a lei. E que era uma subvenção totalmente errada, porque não obriga o executivo a cumprir aquilo lá. Não obriga. Nós temos que entender que as subvencionadas não tem uma palavra que é obrigatório passar o dinheiro. Passa se tiver. Isso aí vocês têm o conhecimento. Pelo menos sempre foi assim na minha época de vereador. Não é obrigado. É necessário? É necessário. É um projeto importante? É um projeto importante, não tenha dúvida. Pelo que foi mostrado, pelo que a gente já conhece do projeto do Márcio, do projeto da Inês. São projetos importantes. Quem quer fechar isso? Ninguém quer fechar. Ninguém quer acabar com isso. Todos nós queremos que continue. E vamos obrigar o executivo a continuar. Nós vamos obrigar, vamos pedir, vamos clamar para o prefeito e para o vice-prefeito e para a administração fazer. E eu conheço as pessoas que estão lá, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito. São pessoas sérias e pessoas que têm o mesmo posicionamento. E vão fazer esse negócio. É uma questão de paciência. Nada é rapidinho. Nada acontece de uma hora para outra. O Pio fala 8 meses. 8 meses. Mas teve a transição e o governo federal exigiu novos documentos, novos problemas para fazer subvenção. Então não é assim de uma hora para outra. Vai acontecer a subvenção de todas, como está liberando da PAI, da Unidef, de todo mundo. A única que não parou, porque é a saúde que foi retirada. A Santa Casa recebe direto a subvenção dela. Direto. Não foi parado, não foi interrompido, porque saúde é outra prioridade, o governo federal entende. Mas isso aí também, nós estamos cumprindo determinação do governo federal. Foi o que o Zé Guilherme quis dizer. Então ninguém está querendo travar projetos, e projetos bons. São projetos que estão aí os resultados. Agora, a questão de reforma das casas, dos salões comunitários, nós sabemos que está deficiente, que temos problema em vários. Se não for vários, eu acho que posso falar que temos problema em todas as salas comunitárias do município de Cambé. Elas têm que ser resolvidas, porque nós temos o problema na cidade inteira. O Zezinho tanto reclama de recolhimento de lixo. Foi uma licitação que está sendo feita, de recolhimento de galhos. Agora tivemos outro interrompimento de serviço, que é o reciclado. Encerrou o contrato do caminhão que fazia. Então, também teve esse problema de que foi interrompido foi interrompido também esse programa de recolhimento de reciclável. Então é outro problema que vai aparecer.
Hoje cedo, os moradores do jardim, onde eu moro, ali do lado do Almeida Mercados, todos puseram a sua embalagem para fora. E eu fiquei sabendo que acabou o contrato com o caminhão. Vai ter que fazer uma nova licitação para estar passando, recolhendo as embalagens recicladas do município, que quem faz essa coleta. Eu estou tendo cuidado de pegar a minha reciclada e levar na cooperativa que é ali do lado do Posto Prata. Então, nós temos problemas e estão acontecendo todos os problemas. E vão ser solucionados. Agora, se querer todo mundo que resolva na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo minuto, não vai acontecer. Não aconteceu nas anteriores e não vai acontecer nas futuras. Pode ser quem for o prefeito, pode ser quem for o vice-prefeito, o presidente da República. Vai ser solucionado devagarzinho. Nunca é de uma hora só que soluciona todos os problemas. Espero que a gente consiga solucionar a grande maioria. Vamos dizer isso aí dentro. Nem todos os problemas vão ser resolvidos. Eu espero que os problemas pontuais do município sejam resolvidos por essa administração. Uma escola que tanto que o Zezinho reivindica, de tantos anos, que a informação que eu tenho da secretária é que vai sair a escola, as creches. Eu espero que a gente consiga fazer tudo isso. Então, eu espero que eles tenham a paciência, que a gente possa estar resolvendo os problemas, principalmente os repasses de verba para as instituições com essas parcerias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, vereador Toquinho. E lembrando, vereador Berro, que a questão da terceirizada para recolhimento de galho já era para ter resolvido em fevereiro. Não resolveu por brigas de empresário que acabaram tendo que cancelar novamente a licitação, que já era para ter resolvido, né? Então, estamos trabalhando nisso também, já está sendo feita a licitação e acredito que mais algum tempo aí já vai estar resolvido isso daí. Eu fiz 3 requerimentos aqui, vou falar um pouquinho só. Solicitei aqui um tapa-buraco na Avenida Rio Iguaçu. Na verdade, em toda a Avenida Iguaçu, que ali está complicado, né, Neguinho? A gente pede para tampar o buraco, vai lá, tampa um buraco, um do lado não tampa, só resolve aquilo que a gente pediu. Então, estou pedindo para resolver a avenida inteira, para ver se acaba o problema, porque, olha, não está fácil não. Então, e mais um trecho mais complicado é entre a Amazonas e a José Afonso dos Santos. Então, eu acredito, e vai ter uma procissão lá. Vai ter uma procissão lá esse dia, olha lá se o padre não cair no buraco, esse dia quase caiu lá no outro. Então, a gente espera que seja resolvido o quanto antes possível isso daí. Fizemos também uma solicitação do conserto da calçada da ponte, que liga lá o Castelo Branco, o Castelo Branco com a Bela Itália e Bela Suíça. Foi feita a ponte, foi feita a calçada, depois vão fazer reparo, passa com as máquinas em cima, estourou toda a calçada, e agora está uma lama só, quando chove, vai descendo e está ficando horrível. E o pessoal não consegue usar, e um negócio que foi feito agora há pouco tempo. Então, a gente está pedindo para que seja consertado o mais rápido possível. Pedi também ao capitão Marcelo Israel para que intensifique também o policiamento, Neguinho, na nossa região. Já está fazendo do Santo Amaro, foi um pedido nosso, eu até agradeço, né, por ter atendido, o pessoal já está passando lá, já deu inibida já no povo, que estava complicado o negócio, e agora foi para o Jardim São Paulo. Já tem reclamação lá, já teve 2 assaltos lá de dia. Então a gente pede também que seja intensificado o policiamento ali no Jardim São Paulo, no Jardim do Café e aquela região ali. Então a gente estamos aí correndo atrás, a gente agradece aí a presença de todos e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Nício da Bahia. Sobre meu encaminhamento ao prefeito, que fizeram as academia ao ar livre, né? Mas fizeram só para quem, eu acho que os outros, as pessoas falam que é para esticar velho, mas eu acho que é para todos, né? Eu acho que é para todos. Então, as pessoas que chegam em casa a partir das 18 horas querem esticar seus nervos, mas só que tudo escuro. Isso aí é uma reivindicação que eu nem era vereador, as pessoas já estavam cobrando já. Né? E na campanha, todo mundo falando que
faz um trabalho tão bonito, um projeto tão bonito, e não tem iluminação para as pessoas fazer quando chegar tarde em casa, né? Porque tem muita gente que chega às 6 horas, já está tudo escuro, e aí falta iluminação, né? E o pessoal está cobrando isso. Falar com o líder aqui do prefeito, por favor, caminhar isso aí urgente, né? Que lâmpada e fio é barato. E os tapa-buraco, como o Toquinho falou, um monte de buraco um dentro do outro, né? Como é a Condec que está fazendo, né? Só tem 100 funcionários, muita mão de obra, muita coisa para fazer em Cambé. E também, nobre vereador Berro, dinheiro. Se a gente pedir uma coisa aqui, não tem dinheiro. Tudo não tem dinheiro. Então a gente está pedindo só os buraquinhos só, porque não tem reclamação, não tem dinheiro para tapar um buraquinho. Tá? Nós vamos acabar, dá uma parte, por favor. Nós vamos acabar com essa falta de dinheiro. Você pode ter certeza que vai ser encaminhado para a Câmara o projeto do INPE, que é a certidão. E isso aí eu tive com o prefeito, e o prefeito já disse até na sexta-feira aqui na coisa de matemática que houve aqui na Câmara, uma audiência pública sobre matemática, o biênio 2016-2017, e o prefeito até agradeceu o Alex que estava aí, eu escutei, e a autarquia vai fazer um agradecimento para o deputado federal, porque ele se disponibilizou lá em Brasília, e aí está o presidente que participou da conversa, e a hora que o projeto voltar aqui e acabar, nós vamos conseguir buscar dinheiro em torno de 10 milhões de reais para solucionar os problemas. Então, dinheiro daqui a pouco nós vamos ter. Se vai solucionar ou não, aí você vai cobrar. Obrigado. Obrigado, vereador. Graças a Deus vai chegar dinheiro, a gente agora vai. Agora vamos, vamos, José. Agora a gente tem que sair desses buraqueiros aí. Não é só buraco não, mas também tem estrada aí, muitas estradas aí, né? Tem lá na Esperança mesmo, no Boa Vista. Tem um monte de estrada para ser feito aqui. E com esses 10 milhões, o Osmarino falou que 15 milhões fazia Cambé em peso aí, pelas estradas que faltam, né? As rurais e as aqui do centro também, né? E dos bairros. E mais buraco, né? Aqui junto à Fazan, na Genésio Geraldo dos Santos, né? Número 68, tá cheio de buraco também. Na Avenida Paraná, cheio de buraco também. Pensa em buraco, tá igual tatu, fazendo buraco por tudo que é lado, né? E chove, aí os carros passam, vai piorando mais ainda. Mas tem que também parabenizar o trabalho da Condec também, que sábado aí, para quem não sabe, eles estão recolhendo essas televisão velha, sofá velho, parabenizar a equipe, que eu estive lá no hospital lá 24 horas, e um bom trabalho pela Condec fez, junto com as terceirizadas aí. Também não é só criticar, mas também tem que parabenizar quem trabalha. Uma boa noite a todos vocês que ficam aqui, escutando nós falar algumas coisas que vocês não querem escutar, né? Mas muito obrigado, uma boa noite aí a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima. Justificando meu requerimento, então eu requeri a reforma do Centro Comunitário do Jardim Tupi. Eu estive lá em uma reunião com a comunidade e a Inês, num sábado à tarde, e aquele salão ele está sem condições de uso. Solicitei a construção do Centro Comunitário do Jardim São Paulo. Jardim São Paulo é uma construção de um centro comunitário, não é reforma, é a construção. A faixa de pedestre e sinalização viária vertical em frente ao supermercado Almeida, perto em direção ao Cambé 3. O pessoal que mora ali, eles não conseguem atravessar, né? O movimento é intenso e eles de carros e eles não conseguem atravessar. Então, eu estou solicitando uma faixa de pedestre nas imediações, né, ali na rua Francisco Delgado Sanches,
em frente ao supermercado Almeida. Também solicitei, vereador Nilson da Bahia, a instalação da iluminação em todas as academias ao ar livre, porque todas as academias estão com a instalação precária, né? Então, quem trabalha durante o dia, quer fazer seu exercício à noite, não tem condições de pagar uma academia, e eles não têm condições porque é muito escuro. Então, eu peço ao senhor prefeito para que resolva esse problema o mais rápido possível. Palavra? Pois não. A parte, desculpa, porque a gente fica tanto com a palavra. É sobre eu acho que é um equívoco aí sobre o centro comunitário, né, do Jardim São Paulo, porque já pediu até o restante da reforma. Eu não sei se é outro bairro, porque já tem um centro lá. Eles não vão liberar, não. Eu acho, né? Não sei. Eu acho que dá algum equívoco aí, não é? Não, é a construção mesmo. A gente está solicitando a construção de um centro comunitário. Mas já tem um? Então, mas aquele lá, eles vão transformar ele em alguma outra coisa. Então, reformando, Pelo já que eu investiu sei. R$180 mil para reformar ele, ainda vai gastar mais um pouco para acabar a reforma, para ceder para a igreja, só se for ceder para a igreja. Mas eu não sei se eles vão liberar, não. Uhum. Tá certo. Reforçar o patrulhamento na rua Curitiba, próximo à UPA. Os funcionários ali da creche, né, foram assaltados, levaram o carro de uma das funcionárias. Então, a gente está pedindo para o reforço do patrulhamento naquela rua. A troca de equipamentos mobiliários da unidade de pronto atendimento da UPA, né, do Jardim Tupi. As cadeiras de rodas estão assim, em condições precárias, sem condições de uso. As poltronas de atendimento para medicação estão todas rasgadas, e as cadeiras da recepção também sem condições. Então, eu peço à secretária de Saúde, doutora Djamedes, para que tome providência, para que adquira, né, para que compre os novos equipamentos para a UPA, sendo que aquela unidade atende muitos pacientes durante o dia. Então, são mais de 500 atendimentos diários. Então, que ela olhe com carinho essa nossa reivindicação, que também já foi reivindicação aqui de outros vereadores, inclusive do Zezinho, né, Zezinho? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua livre. Ficam a senhora e os senhores vereadores convocados para a 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de maio próximo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.